Minha enteada disse que nunca poderia me considerar uma mãe de verdade, mesmo depois de eu tê-la criado como minha desde os 4 anos. Mas então também não é real o meu dinheiro e a minha ajuda agora que ela está grávida aos 18 anos. Eu, com 46 anos, tenho estado presente na vida da minha enteada Lili, de 18 anos, desde que ela tinha 4. A mãe biológica dela faleceu quando ela tinha 3 anos, por complicações de uma condição cardíaca não diagnosticada. Conheci o pai dela, Rob, de 48 anos, quando Lili estava prestes a fazer 4, e nos casamos quando ela tinha 6. Desde o momento em que entrei na vida dela, tentei ser a melhor figura materna possível. Nunca tentei substituir a mãe biológica dela, mas sim fazer parte da sua vida e ocupar um papel materno. Rob tinha fotos da mãe de Lili em casa e costumava contar histórias sobre ela. Eu sempre apoiei isso, inclusive ajudei a montar uma caixa de recordações com objetos da mãe, para que Lili mantivesse esse vínculo. Também fui eu quem cuidou de Lili quando ela estava doente, ajudava com os deveres de casa, participava de todos os eventos escolares, fazia as fantasias de Halloween, assava os bolos de aniversário e fazia tudo o que uma mãe faria, mesmo sem ter laços de sangue. Amei-a como se fosse minha desde o primeiro dia. Rob e eu nunca tivemos filhos biológicos, pois eu tinha problemas de fertilidade, então Lili foi nossa única filha. Achei que tínhamos uma boa relação, mesmo durante a adolescência, que teve seus altos e baixos, como é normal. Lili se formou no ensino médio no verão passado e decidiu tirar um ano sabático antes da faculdade. Estava com o namorado Jason, de 19 anos, durante todo o último ano escolar. Rob e eu não ficamos encantados com o relacionamento. Jason parecia um bom rapaz, mas sem ambição ou direção. Ainda assim, respeitamos as decisões de Lili e permitimos que ele viesse à nossa casa com frequência. Há cerca de 2 meses, Lili nos disse a mim e a Rob que precisava conversar. Ela nos contou que estava grávida, com cerca de 10 semanas na época. Ficamos surpresos, mas tentamos manter a calma. Rob perguntou sobre os planos dela, e Lili disse que ela e Jason queriam ficar com o bebê. Já haviam discutido isso e mesmo que não planejassem se casar de imediato, estavam comprometidos a criar o bebê juntos. Após o choque inicial, disse a Lili que apoiaríamos a decisão dela. Rob e eu conversamos em particular e concordamos que Lili e eventualmente o bebê poderiam continuar morando conosco até que ela estivesse pronta para a faculdade ou pudessem bancar um lugar próprio. Também me ofereci para ajudar com os custos médicos e do bebê, já que o seguro dela pelo Rob cobriria parte, mas não tudo. Lili pareceu grata no início. Compartilhou conosco fotos do ultrassom, e eu até acompanhei a uma consulta médica quando Jason não pôde ir. Comecei a pesquisar o que precisaríamos para o bebê e os melhores itens essenciais. Estava nervosa por me tornar avó tão jovem, mas também animada por receber um novo membro na família. Tudo isso mudou no fim de semana passado. Fizemos uma pequena reunião familiar em casa para anunciar oficialmente a gravidez de Lili à família estendida, os pais de Rob, sua irmã e o marido, e alguns amigos próximos. Lili pediu para dizer algumas palavras depois do jantar, e aceitamos, achando que ela apenas anunciaria a gravidez formalmente. Ela começou seu discurso normalmente, agradecendo a todos pela presença e anunciando que esperava um bebê. Mas então, o tom dela mudou. Começou a falar sobre como estava animada para experimentar a verdadeira maternidade e o quão sortuda era por poder ser uma mãe de verdade para o filho. Olhou diretamente para mim e disse algo como estar grata por tudo que eu havia feito por ela ao longo dos anos, mas que isso só a fez perceber que não queria que o filho dela tivesse o tipo de relação que ela tinha comigo. Disse que o filho teria uma mãe real e que era grata por isso. Depois, disse que, embora apreciasse o fato de eu ter tentado ser uma figura materna, eu nunca poderia estar à altura de sua mãe biológica, uma ausência que ela sempre sentiu. Em seguida, se dirigiu à mãe de Rob e disse estar animada que ela seria uma verdadeira avó para o bebê. Ela nunca disse explicitamente que eu não seria considerada avó, mas a insinuação foi clara ao mencionar apenas a mãe de Rob naquele contexto. 14 anos amando essa menina, criando-a, estando presente em cada momento, e para ela eu era apenas alguém que tentou ser mãe, mas nunca foi suficiente. Pedi licença da mesa e fui para o meu quarto. Ouvi Rob pedindo a todos que nos dessem espaço, e a reunião terminou pouco depois. Rob veio ver como eu estava e estava furioso com Lili. Disse que conversaria com ela. Na manhã seguinte, Lili agiu como se nada tivesse acontecido. Pediu se eu podia levá-la a uma consulta médica naquela semana, já que Jason estaria trabalhando. Eu disse que não podia, o que era mentira. Simplesmente não sentia vontade depois de tudo que ela havia dito na noite anterior. Ela teve que ir sozinha de Uber. Rob teve uma conversa séria com ela naquele dia. Disse o quanto os comentários dela foram dolorosos e que eu havia sido uma mãe amorosa para ela pela maior parte da vida. A resposta de Lili piorou ainda mais tudo que ela havia dito na noite anterior. Disse que estava apenas expressando sua opinião e que não podia evitar o que sentia. Disse que essa era a verdade, e que não deveria doer, porque não era mentira. Não pediu desculpas nem demonstrou arrependimento.
Todos esses anos pensei que tínhamos um verdadeiro vínculo de mãe e filha, apesar de não termos laços biológicos. Mas claramente ela nunca viu dessa forma. Depois de conversar com Rob, tomei uma decisão. Disse a Lily que já que eu não era uma mãe de verdade para ela, também não seria um caixa eletrônico de verdade. E como já tinha 18 anos e era legalmente adulta, teria que procurar um lugar para viver. Rob me apoiou nessa decisão, embora tenha dito a ela que se desculpasse sinceramente e entendesse porque suas palavras foram dolorosas, poderíamos reconsiderar. Mas Lily se manteve firme em suas palavras. Nos atacou dizendo que por ser filha de Rob, ele deveria apoiá-la, não importava o que, especialmente se alguém como eu tentasse separá-los. Disse que era imperdoável estarmos expulsando uma mulher grávida e que estávamos ameaçando o bem-estar dela e do bebê. Deixei claro que não a estávamos expulsando imediatamente. Ela teria 30 dias para encontrar onde morar, que é o requisito legal em nosso estado para encerrar um aluguel, mesmo que ela não pagasse aluguel. E Rob deixou claro que não estávamos a abandonando completamente. Ela ainda está no seguro de saúde dele, e ele continuaria ajudando com alguns custos. Mas meu apoio financeiro adicional e a oferta de que ela morasse conosco indefinidamente estavam agora retirados. Lily está, no momento, hospedada temporariamente com os pais de Jason enquanto procura um apartamento. Tem postado nas redes sociais sobre o quão cruel e impiedosa eu sou por abandoná-la entre aspas, justamente quando mais precisa de mim. Tudo porque expressou sua opinião. Bom, a opinião dela é que eu não sou uma mãe, e que nada do que fiz esses anos importa. Então, não deveria continuar agindo como tal. Alguns membros da família de Rob acham que estou sendo dura demais e que deveria perdoá-la porque é jovem, está grávida e os hormônios podem estar falando mais alto. Pensam que por ser mais experiente na vida, eu deveria relevar, já que ela é apenas uma adolescente. Mas eu não consigo fazer isso neste momento. As palavras dela me machucaram demais. Dediquei quase toda a minha vida adulta a criar essa menina como se fosse minha, só para descobrir que ela nunca me viu como algo minimamente parecido com uma mãe. Entendo que não sou a mãe biológica dela, mas desde que ela se entende por gente, fui quem a cuidou como tal. Para mim, o fato de não sermos biologicamente ligadas nunca fez diferença. Para ela, sim. Então, por que eu deveria continuar agindo como se fizesse? Rob diz que, embora seja uma adolescente, ela já tem idade suficiente para entender que o que disse foi errado. E quanto aos hormônios, isso até poderia explicar o que foi dito naquela noite sem pensar direito. Mas o fato é que ela continua sustentando tudo o que disse e espera que eu continue fazendo tudo como antes, como se nada tivesse acontecido. Portanto, Rob não acredita que estamos sendo irracionais aqui. Atualização 1. Os últimos dias têm sido difíceis, para dizer o mínimo. Rob tem sido absolutamente incrível durante tudo isso. Ele realmente tem estado ao meu lado, cuidando de mim o tempo todo, certificando-se de que estou bem e fazendo o possível para lidar com a situação com Lily sem deixar que saia ainda mais do controle. Ele também tem conversado com Lily todos os dias, tentando fazê-la entender por que suas palavras e ações foram tão dolorosas. Ainda estamos abertos a um pedido de desculpas. Infelizmente, ela continua sendo incrivelmente teimosa em relação a isso. Ontem Lily me ligou. Fiquei me debatendo entre atender ou não a ligação, porque sabia que ela não tinha intenção de se desculpar, mas pensei que talvez tivesse mudado de ideia. Não sei se esperava um pedido de desculpas, mas pelo menos um reconhecimento de que ela havia dito coisas que não deveria. Em vez disso, foi um daqueles pedidos de desculpas falsos. Ela disse algo como: "Sinto muito que você tenha interpretado mal o que eu disse, e não quis ferir seus sentimentos, mas é assim que me sinto." Parecia que ela tinha planejado dizer o mínimo necessário para que voltássemos a como as coisas eram antes. Eu lhe disse, num tom normal, sem gritos ou raiva, que até que ela realmente entendesse porque suas palavras foram desrespeitosas e dolorosas, especialmente depois de tudo que vivemos juntas, eu precisava de espaço. Mais tarde, naquele mesmo dia, a mãe de Rob veio me visitar. No começo temi que ela tentasse me convencer a deixar Lily voltar para casa, ou me pressionar para deixar isso tudo para lá, mas para minha surpresa, ela estava do meu lado. Ela me disse que ficou chocada e profundamente decepcionada com o que Lily disse no jantar, e que desde então tem tentado fazê-la enxergar o erro. Depois, ela me revelou algo que eu não esperava. Aparentemente, Lily tem passado muito tempo recentemente com a irmã de sua mãe biológica, sua tia. Essa mulher não esteve presente na maior parte da vida de Lily porque morava do outro lado do país, mas se mudou para nossa região há aproximadamente 1 ano e voltou a ter contato com Lily. Segundo a mãe de Rob, essa tia tem contado a Lily muitas histórias sobre sua mãe biológica, o que eu considero bom, porque é bonito que ela possa conhecer como sua mãe era através de outras pessoas. Mas ao fazer isso, pode ter plantado a ideia de que eu tentei substituí-la ou apagar a memória dela. Quando mencionei isso a Rob mais tarde, ele me confessou que sabia que Lily estava vendo a tia, mas na época não achou que fosse algo importante.
Na verdade, ele achou que seria uma coisa boa, como eu também pensei, acreditando que ajudaria Lily a se sentir mais conectada ao lado materno da família. Agora, em retrospectiva, ambos nos perguntamos se essa tia tem influenciado a percepção que Lily tem de mim e a encorajado a se afastar de mim. Certamente isso explicaria a mudança repentina de atitude. Por um lado, consigo entender por que Lily se sentiria atraída por essa conexão, especialmente agora que está grávida. Provavelmente está pensando mais na mãe do que pensava há anos e se perguntando o que sua mãe teria desejado para ela. Mas por outro lado, ela tem 18 anos. Deveria ser capaz de formar suas próprias opiniões e reconhecer quando alguém está tentando manipulá-la. O fato de ela permitir que as palavras de outra pessoa anulem tudo o que sabe sobre mim, tudo o que fiz por ela, não sei se tem muita justificativa. Mais tarde, naquela noite, a mãe de Jason me ligou. Aparentemente, Lily não tem parado de reclamar com ele sobre o quão injustos estamos sendo. Mas a mãe de Jason não vê as coisas assim, de forma alguma. Ela me disse que ela e o marido já concordaram em deixar Lily e Jason ficarem com eles por um tempo, mas que simplesmente não tem espaço para acomodá-los a longo prazo, uma vez que o bebê nascer. Não há espaço físico na casa para tantas pessoas. Ela também mencionou que tem incentivado Lily a começar a trabalhar e a economizar para seu próprio apartamento, mas Lily não vê essa ideia com bons olhos. Para esclarecer, até onde eu sei, Lily não tem uma gravidez de risco. Eu a acompanhei às consultas médicas. E ainda é cedo para dizer que a gravidez a deixa fisicamente esgotada a ponto de não poder trabalhar, algo que a própria médica também nos disse. Atualização 2. Logo após minha última atualização, Rob decidiu mostrar para Lily alguns dos comentários na minha publicação, com a esperança de que isso a ajudasse a compreender o quanto suas palavras foram dolorosas, graças ao ponto de vista de outras pessoas. Ele me pediu permissão antes de fazer isso e eu concordei, pensando que talvez ver perspectivas externas a fizesse refletir um pouco. Mas em vez de dar um passo atrás e reconsiderar, Lily explodiu completamente. Estava furiosa porque, segundo ela, eu havia exposto nossos problemas familiares na internet e estava fazendo com que estranhos se voltassem contra ela. Mas aqui está o ponto, só mostramos os comentários que falavam dela com respeito, e não os que a chamavam de todo tipo de nomes. Também não revelamos nenhum dado pessoal dela, nem mesmo nome, então não é como se pessoas que ela conhece estivessem a atacando. Mesmo assim, ela se sentiu traída como se a tivéssemos atacado em grupo, e nada do que dissemos a fez entender que não se tratava de envergonhá-la, e sim de fazê-la ver o impacto de suas ações. No dia seguinte, aconteceram mais coisas. A irmã da mãe biológica de Lily, vamos chamá-la de Mônica, veio à nossa casa para ter uma conversa. Nossa relação com Mônica é inexistente, e sinceramente ela nunca esteve presente na vida de Lily, pelo menos até agora. Ela exigiu falar com Rob e comigo, e embora meu instinto dissesse que isso não terminaria bem, Rob decidiu deixá-la entrar. Desde o momento em que se sentou, Mônica adotou uma postura hostil. Nos acusou de ter abandonado Lily no momento em que ela mais precisava de nós, e lançou um discurso sobre como, supostamente, eu passei anos tentando apagar a memória da mãe biológica de Lily. Essa acusação não é verdadeira. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que Lily tivesse formas de lembrar e honrar sua mãe, caixas de lembranças, álbuns de fotos, histórias que contávamos a ela e visitas anuais ao túmulo da mãe quando Lily pedia. Nada disso foi escondido, e Rob foi quem contou tudo isso, porque Mônica nem sequer esteve presente na vida da sobrinha para saber. Rob devolveu a pergunta a Mônica e perguntou onde ela esteve todos esses anos. Se ela se importava tanto com o bem-estar de Lily, por que não fez nenhum esforço para estar presente? Afinal, a irmã da mãe teria sido de grande ajuda para ela. Mônica não teve uma resposta satisfatória. Apenas falava de circunstâncias que a mantiveram afastada, mas disse que agora estava aqui e queria fazer parte da vida de Lily, especialmente com um bebê a caminho. E aparentemente Lily havia pedido para se mudar com ela, e Mônica havia aceitado. Disse que por serem da mesma família de sangue, ela poderia cuidar de Lily de uma forma que eu nunca poderia. Doeu a forma como ela disse isso, e Rob parecia irritado. Mas pelo menos ela estava colocando dinheiro onde dizia, ou nem tanto. Porque quando dissemos que tudo bem ela ajudar Lily e que não entendíamos então porque estávamos discutindo, ela respondeu que ainda assim precisaria de ajuda financeira. Rob disse que não daríamos dinheiro, e foi aí que ela saiu ofendida, é claro. Assim que Mônica foi embora, Rob ligou para Lily para confirmar se ela realmente pretendia se mudar com Mônica e ainda assim, esperava dinheiro da nossa parte. Lily admitiu. Disse a Rob que estava planejando se mudar com Mônica. Quando Rob perguntou por que ela precisava de dinheiro se com Mônica teoricamente ela teria tudo, Lily respondeu que não poderia colocar todo esse peso sobre os ombros da tia, e que ele era seu pai e eu sua esposa, então poderíamos lhe dar algum tipo de mesada.
Rob disse que ela já era grande demais para uma mesada, e que se era suficientemente madura para engravidar e tomar todas essas decisões, também era para arranjar um emprego. E para nós, isso foi o ponto final. Pelo menos sabíamos que ela não ficaria sem teto. Mas não se apresse porque a atualização ainda é um pouco mais longa, e eu ainda não terminei de escrever. Jason apareceu em nossa casa completamente arrasado. Ele e Lily tinham acabado de ter uma grande briga. Aparentemente Lily disse que esperava que os dois fossem morar com Mônica depois do nascimento do bebê, sem nem ao menos perguntar a ele o que achava disso. Jason ficou totalmente surpreso. Estava fazendo planos para que tivessem sua própria casa, um lugar onde pudessem criar juntos o filho, e agora Lily estava tomando decisões que mudariam suas vidas sem sequer incluí-lo na conversa. Ele nos disse que não se sentia confortável em morar com Mônica, especialmente considerando que nenhum dos dois a conhecia bem, e ele nem gostava muito dela. Jason também nos mencionou que Lily tem agido de forma diferente desde que começou a passar tempo com Mônica. Disse que Mônica tem dito coisas como sua mãe gostaria disso para você, e que Lily parece desesperada para cumprir esses supostos desejos, mesmo que isso signifique afastar as pessoas que realmente estiveram ao seu lado. Perguntei a Rob o que ele pensava sobre tudo isso, pois é uma das pessoas que mais conhecem sua falecida esposa, e ele me disse que ela jamais pensaria como Mônica. Achamos que Mônica está distorcendo as coisas na cabeça de Lily e usando uma falsa memória da mãe para manipulá-la. Jason realmente parece se importar com Lily e com o bebê. Pediu nosso conselho sobre o que fazer, e sugerimos que ele tentasse convencer Lily a ir conosco a uma sessão de terapia. Ele aceitou tentar, embora não tenha certeza se ela toparia ir. Rob e eu também participamos da nossa primeira sessão de terapia esta manhã. A terapeuta é maravilhosa. Ela realmente nos ajudou a colocar algumas coisas em perspectiva. Nos deu estratégias para nos comunicarmos com Lily sem colocá-la na defensiva. Também mencionou algo em que não tínhamos pensado muito antes: a possibilidade de que a gravidez de Lily esteja desencadeando emoções profundas relacionadas à própria mãe. A terapeuta explicou que às vezes quando uma mulher se torna mãe, isso desperta um luto não resolvido ou sentimentos complicados em relação aos próprios pais. Como Lily perdeu a mãe ainda muito pequena, isso pode ser uma grande parte do que está acontecendo. A terapeuta recomendou que nos aproximássemos de Lily com empatia, mas sem deixar de manter limites sobre o que consideramos comportamento respeitoso. Ela também expressou preocupação com a influência de Mônica e sugeriu que, se possível, tentássemos ter uma conversa tranquila e não confrontadora com Lily e Mônica juntas. Não sei como isso pode ser possível, porque pelo pouco que conheci Mônica, ela não parece uma pessoa com quem se possa ter uma conversa assim. Rob está tentando organizar uma reunião entre todos, ele, eu, Lily, Jason e Mônica, para tentar ter uma conversa adulta. Não posso dizer que estou entusiasmada com a ideia, mas sei que é necessário. Farei outra atualização se essa reunião acontecer. Atualização 3. A reunião que Rob tentou organizar acabou sendo exatamente como esperado, mas também me deixou com uma mistura de esperança e exaustão emocional ao mesmo tempo. Rob havia sugerido que todos nos encontrássemos em um local neutro para termos uma conversa aberta e honesta. Acabamos escolhendo uma sala privativa em um restaurante pequeno e tranquilo. Quando chegamos, Lily, Jason e Mônica já estavam lá, e já havia tensão entre eles. Também havia tensão conosco. Basicamente, toda a sala era uma grande massa de tensão. Rob começou dizendo com calma que, independentemente do que tivesse acontecido no passado como pai, seu principal foco deveria ser garantir que Lily e o bebê estivessem bem amparados. Já havíamos conversado sobre isso antes, e embora eu estivesse magoada com Lily, não iria impedir que meu marido estivesse presente na vida de sua filha ou de seu neto. Eu não seria mesquinha a ponto de dizer escolha entre ela e eu, e foi isso que tentei dizer na reunião. Mas antes que eu pudesse terminar de falar, Mônica me interrompeu, deixando claro que não confiava nas minhas intenções e que via tudo o que eu dizia como algum tipo de manipulação. A partir daí, a conversa rapidamente se transformou em uma série de acusações e posturas defensivas. Mônica logo trouxe à tona a acusação de que eu havia tentado substituir a mãe biológica de Lily e que Rob havia desrespeitado a memória de sua falecida esposa ao permitir isso. Senti uma grande frustração porque todo o jantar não levou a lugar algum. Não importava o que eu dissesse para Mônica, tudo era mentira, todos estavam errados, menos ela, e ponto final. Mônica estava focada em seu monólogo, enquanto Rob falava por cima, e eu estava passando manteiga em um pãozinho porque não ia deixar a noite toda ser desperdiçada, ao menos esperava comer. Jason, que até então estava bastante calado, finalmente disse algo naquela noite, e não foi bom para Mônica. Jason revelou que Mônica vinha fazendo promessas a Lily durante semanas, apoio financeiro, um lugar para morar e até pagar a faculdade, se ela priorizasse a família biológica e se afastasse de mim. Ele havia encontrado mensagens no celular de Lily que mostravam que Mônica a estava incentivando ativamente a me rejeitar, até treinando-a sobre o que dizer durante o jantar do anúncio da gravidez.
Tudo isso para depois dizer que ela só poderia ficar na casa, mas que os gastos médicos e com alimentação seriam por conta própria. Enquanto ele expunha tudo que havia descoberto, dava para ver a culpa e a vergonha refletidas no rosto de Lily. Mônica, é claro, tentou negar tudo imediatamente, chamando Jason de mentiroso e acusando de estar do nosso lado por interesse pessoal. Mas então Jason pegou seu celular e nos mostrou capturas de tela de conversas reais que Lily havia lhe reenviado. Rob, ao ler as mensagens, ficou absolutamente furioso. Acho que nunca o vi tão bravo, mas ele conseguiu controlar as emoções enquanto pedia a Mônica que fosse embora. Deixou muito claro que se ela continuasse interferindo e causando danos à nossa família, tomaria medidas legais para proteger Lily de sua influência. Mônica saiu furiosa, mas disse que virar as costas para a verdadeira família traria problemas e que Lily não deveria voltar rastejando até ela depois. Lily tremia visivelmente chorando, enquanto admitia que tudo que Jason havia dito era verdade. Explicou que Mônica começou a influenciá-la aos poucos durante o último ano, apelando para suas emoções e a convencendo de que precisava recuperar uma conexão com o lado materno da família. Tudo começou com conversas aparentemente inocentes e foi escalando gradualmente até que Mônica começou a semear dúvidas sobre mim e meu papel na vida de Lily. Uma vez que Lily ficou grávida, Mônica intensificou seus esforços, dizendo que era dever dela honrar a memória da mãe biológica, garantindo que o bebê crescesse conhecendo sua verdadeira família, e não uma impostora como eu. Lily se desfez por completo ao admitir que se sentia sobrecarregada e confusa. Durante toda a gravidez, vinha pensando muito na mãe, se perguntando o que ela teria querido para sua vida, e Mônica se aproveitou dessas emoções, contando-lhe histórias que contradiziam o que Rob havia dito durante toda a vida. Aconteceu que algumas das coisas cruéis que Lily disse no jantar nem sequer eram coisas que ela realmente acreditava. Eram apenas palavras que ela havia ensaiado com Mônica, que a fez acreditar que aquilo era o certo a fazer. Inclusive Mônica a convenceu a dizer tudo aquilo naquela noite como uma espécie de carta de intenção do que queria. Depois disso, Lily contou que nas últimas semanas, Mônica começou a dizer, pouco a pouco, que ela deveria pagar por suas próprias coisas. A princípio apenas os gastos médicos, porque Mônica não poderia bancá-los. Por isso, ela deveria convencer Rob a continuar pagando e, ao mesmo tempo, dizer que eu era a vilã para me pressionar. A conversa que se seguiu foi longa e emocional, mas ao final, parecia um ponto de virada. Rob garantiu a Lily que ela nunca teve que escolher entre a memória de sua mãe biológica e eu, que sempre apoiamos essa conexão de forma saudável. Jason admitiu que estava desconfortável com a influência de Mônica havia semanas, mas não sabia como abordar o assunto sem magoar Lily. Finalmente chegou ao seu limite e soube que precisava falar antes que a situação piorasse ainda mais. Após várias horas de uma conversa difícil, mas necessária, todos concordamos que o melhor era buscar ajuda profissional. Lily aceitou iniciar terapia e Jason também se comprometeu a participar. Ainda assim, vamos manter certos limites com Lily. Embora acreditemos que ela foi manipulada por sua tia que já demonstrou suas verdadeiras intenções, também achamos que ela é suficientemente madura para saber que estava errada. Ela não tem 7 anos, em que um adulto pode influenciá-la facilmente. É uma mulher adulta que logo se tornará mãe. Por isso ainda manteremos certa distância dela, ao menos no aspecto financeiro. No que diz respeito ao lado pessoal, é um pouco mais complicado. Não pensamos em cortá-la definitivamente ainda. Rob quer tê-la em sua vida e quer ser avô, mas eu pretendo manter certa distância dela. Acho que há uma linha tênue entre ter sido manipulada e no que ela realmente acredita. A tia dela tem enchido sua cabeça com muitas coisas ultimamente, mas também há muito daquilo que é pensamento dela mesma. Então, esse foi o desfecho do jantar. Jantar que continuou sem Mônica, e foi muito menos estressante. Acho que isso é um bom indicativo de quem causava o problema. Atualização 4. Li muitos comentários dizendo que sou uma pessoa mole e que no fim das contas acabaria pagando as coisas para Lily. Não vi razão para responder a esses comentários, porque já havia deixado clara minha posição na publicação anterior. Não acredito em responder projeções de outras pessoas. Fiz exatamente o que disse que faria. Simplesmente fui a esposa do Rob durante todo esse tempo, não a mãe, madrasta ou qualquer outro papel em relação a Lily. Outras pessoas atacaram o Rob por querer manter uma relação com a filha e com o neto, como se eu devesse lhe dar um ultimato ou algo do tipo. Mas se eu tivesse feito isso, hoje também seria vilã para muitos por querer separar um pai de sua filha. Mas não, limitei-me a ser esposa e cuidar da minha vida, enquanto Rob assumiu o papel de pai, até certo ponto. Por exemplo, ele tem ajudado Lily a preparar o novo apartamento que ela e Jason conseguiram, porque uma das grandes mudanças em Lily foi que ela conseguiu um emprego, e os dois conseguiram economizar o suficiente para se mudar em poucas semanas antes da chegada do bebê. E não, Rob não precisou usar o dinheiro dele para isso. Eles se viraram sozinhos e foram capazes de pagar tudo por conta própria. Quem não aprendeu nada com tudo isso foi Mônica, que teve um colapso no hospital quando Lily não permitiu que ela se aproximasse para conhecer o bebê.
Ela negou o acesso, e o pessoal da segurança do hospital teve que retirá-la porque ela estava gritando pelos corredores da neonatologia. Eu também estava lá, pois fui conhecer o bebê, e enquanto eu estava ao lado da máquina de café tomando um descafeinado, ela gritava. Inclusive se dirigiu a mim, mas eu não precisei nem parar de tomar meu café por um segundo, porque o pessoal do hospital cuidou dela. Semanas depois, quando Lily já estava de volta em casa com seu filho, Mônica foi até o apartamento que ela divide com Jason e tentou vê-la lá também, mas foi rapidamente retirada pela polícia depois que Jason chamou. Agora, eles impuseram uma ordem de restrição com a ajuda do hospital, e isso parece ter mantido Mônica afastada. Para demonstrar que ficou do lado errado da história, não acho que haja ninguém da família dela que a apoie neste momento. Em parte, isso se deve ao fato de que Lily não só se desculpou comigo, e desta vez pareceu genuína, como também conversou com o restante da família. Parece um bom passo na direção certa. Se nossa relação vai se recuperar ou não no futuro, só o tempo dirá. Por enquanto, estou muito tranquila, vivendo minha vida e cuidando de outras coisas. Ainda continuo desconfiando das intenções de Lily, porque a experiência me mostrou que é muito fácil para ela mudar de opinião sobre mim. Então, acho que está tudo bem manter um ponto de equilíbrio, sermos cordiais, mas sem voltar ao que tínhamos antes.